Eu nunca falei no microfone. Se tiver algum problema aí, se falar baixo, se de repente minha voz sair, é porque eu vou ficar fazendo isso. Então pode dizer que eu retorno o microfone para a boca, tá? Pode passar, por favor? Nós nos propusemos. Vai ficar sequência diferente. Eu achei que ia ficar de lá para cá. Não era melhor mudar? Nós fizemos um trabalho na clínica. Eu sou membro do corpo clínico da Clínica Radiológica Professor Perboari Castelo, lá de Fortaleza, no Ceará. E lá nós mantemos sempre um ritmo de fazer trabalho de pesquisa mesmo. E esse foi um dos trabalhos realizados na clínica, que é justamente a avaliação quantitativa de medidas mediante a utilização de um sistema digital. Eu vou logo dizer qual foi o sistema que nós utilizamos, foi o de Gora. E nós fizemos esse trabalho já faz alguns meses, foi justamente o trabalho de utilização para a monografia da minha especialização. Mas antes de falar exclusivamente do trabalho, eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o que é a imagem digitalizada, as vantagens desses sistemas, os recursos que nós podemos ter da imagem digitalizada. Pode passar, por favor? Bom, desde a descoberta dos raios-x em 1895, todos os instrumentos, materiais, as técnicas utilizadas para a aquisição das tomadas radiográficas foram sofrendo modernização, para que o mínimo de radiação atingisse o paciente e o máximo de nitidez fosse obtida. E frente a isso, a informática foi penetrando também na radiologia para que nós pudéssemos lançar mão de imagem digitalizada. Mas a gente falar de imagem digitalizada requer definir o que é essa imagem digitalizada. O que é uma radiovisiografia? A imagem digitalizada nada mais é do que a digitalização de uma imagem, como nós temos a digitalização de uma foto. Vocês já devem ter visto em camisas, aquelas camisas de malha, a foto de uma pessoa, por exemplo, que ela é toda, quando a gente se aproxima da camisa, a gente vê aqueles pontinhos, ela é feita por união desses pontos. No caso de imagens digitalizadas, esses pontos são denominados por pixels, e essa união desses pontos, ao formarem um conjunto, vão dar a imagem que nós desejamos, né? Então, praticamente, nós precisamos de uma maior quantidade de pontos, esses pontos sendo menores possíveis, para que a gente tenha uma boa definição dessa imagem. Quando se compra jornais antigos também, a gente observa onde a resolução não era muito boa, que os pontos a gente ainda consegue visualizar. Então, a gente não tem definição quando a gente tem esses pontos muito grandes ou muito afastados entre eles, quando a quantidade de pontos são pequenas. Pode passar? Resolução espacial e resolução de contraste. É exatamente em cima disso que nós precisamos para uma boa imagem digitalizada. Nós precisamos de resolução. A resolução atualmente, para quem trabalha com programas que precisa de imagem, para scanners, por exemplo, nós precisamos de scanners de boa resolução, isto é, aqueles que consigam captar a imagem com o máximo de quantidade de pixels, né, e o mais próximo desses pixels. O que seria essa resolução espacial? A resolução espacial nada mais é do que referência a essa quantidade de pixels presente numa foto. Por exemplo, aqui nós podemos ver duas fotos, onde uma primeira imagem não tem uma quantidade de pixel muito grande, então a gente não tem boa definição dessa imagem. Consequentemente, se isso aqui fosse uma radiografia, a gente não daria nenhum laudo, né? Outra imagem aqui, a gente já consegue visualizar melhor o rosto da paciente, o cabelo, algumas coisas que seriam melhores detalhadas quando se tem uma boa resolução. Resolução de contraste já quer dizer aos tons de cinza presentes na imagem. Quanto maior esses tons de cinza, logicamente, melhor o detalhe. Assim como é a escala de cinza presente na radiografia convencional, tá? Isso aqui eu coloquei só para chamar a atenção que um clínico, normalmente, ele só consegue visualizar uns 20 tons de cinza numa imagem. Já um especialista, ele vai em torno de 40, 30 a 40, segundo alguns estudos, lógico, 30 a 40 tons de cinza que consegue visualizar. Pela própria experiência que o especialista tem de ficar sempre visualizando radiografias. E isso é interessante porque a imagem digitalizada, ela fornece em torno de 254 tonalidades de cinza. O computador vai conseguir detectar 254 tonalidades de cinza que nós, com o nosso olho, não conseguimos visualizar. Ok? Pode passar, por favor? As formas de obtenção desses sistemas de imagem. Inicialmente, quando foi lançada a imagem digitalizada na radiologia, as formas de obtenção eram de forma indireta. O raio-x era feito de forma convencional, a radiografia é obtida, no caso aqui uma cefalométrica, posteriormente era levado para um scanner ou uma câmara de vídeo e lançada para o computador.
Alguns trabalhos na época, que em 1990, de Delbosch, por exemplo, eles fizeram uma avaliação comparativa entre os scanners e as imagens captadas por câmeras de vídeo. E ficou realmente determinado que os scanners eles têm uma melhor definição, apresentam maior quantidade de pixels, eles captam maior quantidade de detalhe mesmo da imagem do que uma câmera de vídeo. Atualmente ainda se faz uso dessas formas indiretas de obtenção das imagens digitalizadas em alguns programas. Pode passar, por favor? Um desses programas é o Radiocef, que é um programa utilizado na cefalometria, e ao ser escaneada a radiografia é lançada no programa, e lá nós podemos fazer uma diferenciação dessa imagem utilizando o negativo, utilizando o zoom, que vai melhorar a visualização dessa imagem durante a mensuração dessa radiografia, ok? Pode passar, por favor? Outra forma de utilização indireta, que seria, no caso, tomografias de ATM, isso aqui foi um trabalho também realizado na clínica, onde foram divididos diversos pacientes com e sem disfunção craniomandibular. Foi observado que pacientes sem disfunção craniomandibular, isto é, que apresentavam sem sintomatologia, sem dor, sem nenhum sinal de alteração na ATM, e, logicamente, também, normalmente apresentavam uma maior definição, uma melhor estrutura dos tecidos moles da ATM, eles apresentavam nas tomografias como uma imagem mais definida dessa região. Nós não conseguimos realmente localizar o tecido mole na radiografia, mas nós conseguimos ver isso aqui como uma estrutura um pouco mais definida. Diferente, por exemplo, pode passar, de pacientes que apresentavam alterações, onde tem deslocamento de disco. Quando colocávamos no 3D, nós conseguimos ver só parte do disco, provavelmente estaria deslocado de forma anterior e medial, que é normalmente o que acontece em alterações a nível de deslocamento de disco. Pode passar? Posteriormente, as formas de captação indireta foram lançados os diretos, que seriam com a utilização de receptores de imagem. Em 1970, um pesquisador chamado Boyle, ele idealizou o primeiro receptor de imagem direta, que seria colocando dentro da boca do paciente, e esse receptor depois foi lançado no equipamento pela primeira vez, um radiovisiógrafo, pela empresa Trophy Radiology da França, com o primeiro equipamento chamado radiovisiógrafo número 1, que foi em 1987. E a partir daí vieram uma sequência de equipamentos, com o radiovisiógrafo número 2, o RVG3, RVGS, paralelo a esses equipamentos vieram VIXA e outros equipamentos mais, até que chegou um dos mais modernos, seria o de Gora, que é o que nós utilizamos para fazer a pesquisa. Pode passar? Inicialmente, os sensores intrabucais só eram os CCDs. O que eram esses CCDs? Eles eram sensores que apresentavam-se com um cabo conectado diretamente com o computador. Então, de certa forma, isso limitava no momento da radiografia. Nós fazemos outras técnicas, como, por exemplo, a do paralelismo, porque nós tínhamos que estar sempre pensando que ele está conectado diretamente com o computador. E outra desvantagem também que ele apresentava era a espessura. Muitas vezes, esses aqui já são até menos espessos, porque os iniciais tinham em torno de 14 milímetros, dificultava até a colocação na boca do cliente, porque a própria espessura limitava essa colocação. Esses sensores eles são formados por cristais de silicone. Esses cristais de silicone são unidos uns aos outros por ligações covalentes, e ao serem expostos aos raios-x, essas ligações elas são rompidas, e a partir daí dão cargas elétricas que vão ser reconhecidas pelo computador pela carga elétrica, dando uma carga digital que vai ser reconhecida como uma imagem digital propriamente dita. Ok? E outra desvantagem também desse sistema é a área ativa. Ela é menor do que o de uma radiografia convencional, muitas vezes até a metade. Consequentemente, se você quer ter uma imagem de uma determinada região que uma periapical supriria essa quantidade de imagem que você queria, você teria que fazer 2 tomadas, por exemplo, com um CCD. Pode passar, por favor? Mais recentemente foram lançadas as placas óticas, que são justamente as utilizadas no sistema de Gora. E essas placas óticas, elas já se apresentam independentes do computador. Então, isso facilita a utilização de outras técnicas, como, por exemplo, a técnica do paralelismo, que não é possível com o CCD. E, além de que, elas são mais finas do que o CCD, facilitando também a tomada.
elas são compostas diferentes do CCD. Elas não apresentam aqueles cristais de silicone, elas se apresentam com cristais de fósforo fotoestimulado. Esses cristais se apresentam com orbitais vazios, que ao serem expostos ao raio-x, logicamente, quando está dentro da boca do paciente, o objeto e o filme sendo expostos ao raio-x, elétrons presentes numa camada mais superficial tomam o local nesses orbitais vazios. E a partir daí nós temos uma imagem latente formada. Depois de formar essa imagem, diferente do CCD, que a imagem seria imediatamente transmitida para um computador, essa imagem ela é pega no sensor, é levado para o computador e lá tem um scanner, como se fosse um scanner próprio, onde tem um feixe de raio laser que vai fazer a leitura e varredura dessa imagem. Aí essa imagem latente inicialmente se torna um sinal óptico, posteriormente um sinal elétrico e através de um conversor analógico digital se transforma numa imagem digital que vai também ser vista no computador. E esse processo leva em torno de leitura da imagem em torno de 25 segundos. Pode passar, por favor? Aqui esses são justamente os sensores, como eu falei anteriormente, sensores com fósforo fotoestimulado. E uma coisa interessante que nós temos que observar é que, como são placas reutilizáveis, toda vez que forem ser utilizadas, elas devem ser colocadas dentro de invólucros. Porque, logicamente, você não vai utilizar de um paciente, chegou outro paciente, você tira da boca de um e bota na outra. Então, a contaminação indireta aí seria uma festa. Nesse caso, nós temos que colocar dentro de invólucros. Esses invólucros, além de permitir uma não contaminação de paciente para paciente, ele vai também impedir que a luz altere a imagem latente formada. Isso porque a luz artificial ou a luz do sol mesmo, ele apaga as imagens que estão nos sensores. É tanto que quando nós fazemos a tomada, depois que fizer a leitura no computador e ainda restar alguma imagem latente, residual, é só nós expormos ao meio ambiente, é só expor a uma luz artificial, que toda a imagem ali fica apagada, já pronta para receber uma nova tomada. Tá? Pode passar. Esse aqui foi o equipamento que nós utilizamos. Ele apresenta praticamente 3 entradas. Uma é onde vai ser vedada aquele invólucro que eu falei. É tipo um vedamento de plástico que se tem, até de mala, que quando vai colocar mala em plástico, eles derretem esse plástico e ele veda. Aqui é o mesmo sistema. Veda a ponta desse plástico e permite que fique vedado para nós levarmos para a boca do paciente sem contaminação da placa. Posteriormente, a tomada, nós levamos para essa saída aqui, onde vai ser feita o corte desse invólucro, que é feito com uma guilhotina. Depois de feito o corte, tiramos a placa e colocamos nessa caixinha, que é onde tem o sinal, o leitor óptico, e onde vai ter a leitura com um feixe de raio laser em varredura. Aqui só a sequência mostrando o raio-x, depois é formando a imagem latente. Posteriormente, levamos para o scanner do Digora, fazendo a leitura do raio laser, com raio laser, um sinal elétrico será formado e, posteriormente, um sinal digital. Pode passar? As vantagens do sistema digital. Bom, existem muitas vantagens, como também existem desvantagens. Perguntar se imagem digital faz milagre, realmente eu não acredito que faça. Realmente não faz. Se vai bater uma radiografia e vai aparecer o retrato do Leonardo DiCaprio lá, realmente não aparece. Mas facilita a utilização porque nós podemos fazer o manuseio dessa imagem. Nós podemos ter uma série de ferramentas, como, por exemplo, modificar 3D, modificar o positivo para negativo, contraste, brilho, que numa imagem de radiografia convencional não é possível, porque ela se torna estática. Numa imagem digital, nós temos uma imagem dinâmica. As vantagens seria a possibilidade de transferência eletrônica da imagem, se você quiser mandar para um dentista, por exemplo, o paciente veio fazer uma tomada e o dentista quer o resultado imediato. Você já manda a imagem imediatamente pelo computador, se ele tiver um computador, lógico, para captar essa imagem. Armazenamento da imagem, a partir que você faz a tomada, você abre uma ficha para o paciente, posteriormente, se for necessário fazer uma preservação do caso, nova tomada é feita e colocada apenas a data diferente. Então, você pode ter uma sequência numa mesma ficha e armazenada no computador sem ter problema de estar perdendo radiografia nem nada, né? A interpretação da imagem com ferramentas fornecidas pelo software, é aquilo que eu falei, modificação de contraste, de brilho, a utilização de 3D, utilização de alguns recursos do equipamento, que seria, no caso, densidade radiográfica, que nós podemos medir, e a distância, que também pode ser medida nesses sistemas, que foi onde nós tiramos como base para realizar o trabalho. A economia de tempo,
Logicamente, pois não é necessário fazer o processamento químico, as placas são reutilizáveis e tem que haver, necessariamente, a diminuição do tempo de exposição. Por que necessariamente o tempo de exposição tem que ser diminuído? Bom, as placas elas são mais sensíveis do que os filmes intraorais, filmes convencionais. Então, se nós não respeitamos essa diminuição, às vezes pode ter alteração da imagem que não fica passível de diagnóstico. Nós temos uma escala de aceitação para alteração desse tempo de exposição. Você pode superexpor uma placa, como também pode subexpor, e mesmo assim nós ainda teríamos uma possibilidade de diagnóstico. Mas quando nós passamos esse limite e superexpomos demais a placa, ela pode dar uma alteração da imagem presente. Pode passar, por favor? Aqui só mostrando a necessidade de diminuir, por exemplo, em relação ao filme Ultra Speed, o de Gora ele tem que ser diminuído pelo menos, em alguns casos, pelo menos 50%, mas em alguns casos nós podemos diminuir até 80% da quantidade de radiação que seria levada se utilizasse um filme Ultra Speed. Aqui só mais uma vez mostrando o equipamento, pode passar, por favor? E aqui mostrando a necessidade de se diminuir o tempo de exposição. Isso aqui são exatamente os mesmos dentes. Nesse caso aqui, logicamente, eu lancei uma quantidade de radiação bem maior do que é numa radiografia, que seria uma radiografia digital normal. Então, nós podemos observar que há uma alteração da imagem. E, nesses casos aqui, nem com a alteração de brilho e contraste nós podemos fazer uma alteração, tá? Existe, atualmente, já outros sensores que já limitam essa quantidade de radiação. Ele só teria, por exemplo, se for para uma determinada região necessário 0,2 de radiação, de tempo de radiação, se você botar 2, ele não aceita, ele só aceita 0,2. Então, o restante ele limita, ele não capta essa radiação. Nesse caso aqui, a radiação foi captada e nós temos uma alteração. Se por acaso nós formos fazer uma medida desse dente, logicamente essa medida vai ser alterada. Pelo próprio tamanho do dente ficou menor, tá? Pode passar? Aqui só mostrando o que nós podemos fazer. Isso aqui seria uma imagem convencional no sistema de Gora. Nós podemos alterar as cores do de Gora durante um estudo de uma radiografia. Pode passar. Colocando no negativo ou no 3D. Esse caso aqui foi de um paciente, ele é dentista também, que ele recebeu um trauma nessa região e deu uma reabsorção interna. E ele foi mais para saber se tinha comunicação com o ligamento periodontal. Aqui nós demos quase como certo pela própria falta de nitidez aqui dessa região mesial. E aparentemente já há uma fratura na porção vestibular ou lingual, comunicando já com o ligamento periodontal. Pode passar. Outra forma de estudo seria nos casos de periodontia, onde podemos fazer até medidas dessas bolsas periodontais. Pode passar. Mostrando bem o nível ósseo. Aqui nós não observamos nessa imagem, por exemplo, uma quantidade óssea que está nessa 3D, que ainda está um pouquinho mais acima. Então, é uma imagem que nós fazemos um estudo da imagem. Nós não pegamos a imagem única, exclusivamente lá e damos um diagnóstico. Nós fazemos um estudo, é uma imagem dinâmica. Isso permite pelo sistema de imagem digitalizada. Pode passar? Bom, as tonalidades de cinza presentes no sistema. Isso é o que eu falei anteriormente. Nós podemos encontrar 254 tons intermediários de cinza. Não. A gente queria ter feito isso. Na verdade, quando teve quando venderam o programa, o 3D, ele dava a entender que a gente conseguiria ver, mas a gente não conseguiu. E tem um programa muito interessante também, o Orthotac, que logicamente ainda não foi lançado, que é bem avançado. Você toma várias imagens, você forma uma imagem dinâmica também, e ele permite isso. Vestibular e lingual. É um sistema de tomografia. Nesse caso aqui, nós podemos encontrar as tonalidades de cinza, 254 tons de cinza, tendo também o preto, que seria representado pelo 0, e o branco, 255, tá ok? No total, seriam 256 cores. Cores, mas só entre o branco, o cinza e o preto, né? Aqui só mostrando os pixels formadores. Cada quadradinho desse, que apresenta uma tonalidade de cinza diferente, ao ser unido, vai dar um dente. Aqui, no caso, é o limite. Isso aqui é um dente, é porque eu aproximei bem para a gente observar a formação desses pixels, tá? Pode passar? A densidade radiográfica. A densidade radiográfica é outro recurso do equipamento que pode ser lançado à mão, que é muito bom, principalmente para o implantodontista. Nós estamos fazendo um trabalho atual lá na clínica, que é para medir a densidade radiográfica numa região, por exemplo, indicada, numa região de sítio escolhido pelo implantodontista para fazer
o implante. Então, nós fazíamos a densidade radiográfica medindo essa região, marcamos uma área necessária, que seria correspondente ao implante, e vemos a densidade média dessa região. Isso aqui não é densidade óssea, é densidade radiográfica. A densidade óssea, ela é medida de forma diferente. Isso aqui nós damos uma orientação através da densidade radiográfica, que nós muitas vezes não conseguimos ter uma captação plena, apenas com o olho clínico dos tons de cinza presente, e a densidade radiográfica já daria uma orientação melhor, logicamente o computador aceita mais esses tons de cinza, ele consegue captar melhor esses tons de cinza e orientaria o implantodontista na qualidade óssea presente. Em cima disso aqui, o Dr. Perbuari, lá da clínica, ele idealizou uma pequena tabela, porque nós podemos ter uma variação aqui de densidade de 0 a 55. Então, ele procurou separar de 0 a 255 qual seria um osso ideal. Por exemplo, se 118 era o osso ideal. Então, ele foi em cima da classificação da unidade Hansfield e da classificação de Adel Mischt-Brademark. Em cima dessa classificação de um osso ideal, ele fez a densidade radiográfica, que seria também ideal. Pode passar, por favor? Por exemplo, aqui, na classificação da densidade óssea, na unidade Hansfield, nós teríamos em torno de 1.600 referente a um osso cortical. 800 é uma qualidade óssea excelente, que seria um osso ideal para receber o implante, com uma boa resistência mecânica. O 600 dado a densidade discreta e o 200 a densidade mínima. Sendo esses dois presentes, o osso seria um osso mais vascularizado, apresentaria uma maior quantidade de tecido hematopoético e adiposo e, consequentemente, não teria tanta resistência para receber o implante. Aí foi o que foi feito. Antes mesmo da gente fazer isso aqui, já tinha sido feita a classificação, de acordo com Mischt, Adel e Brademark, a classificação do tipo de osso que foi encontrada durante o implante em comparação com essa densidade óssea. Então, foi o que eles fizeram. Eles compararam um osso cortical, seria referente ao D1, um osso de qualidade excelente seria D1, D2, a densidade discreta D3 e a densidade mínima D4. Então, foi o que foi feito. No Digora, nós pegamos uma esfera de aço, foi medida a densidade dessa esfera de aço, que seria o branco total, que seria a densidade total, e ela foi dada como 255. Posteriormente, foram pegos cortes de mandíbula, cortes anatômicos de mandíbula, de mais ou menos 2 milímetros, e foi medida a densidade na cortical mais densa. Então, foi encontrado como máximo de 236. E fazendo uma regra de 3 em relação à classificação da unidade de Hansfield, foi encontrada as outras densidades radiográficas. Por exemplo, no caso aqui do osso cortical seria em torno de 1.600, a metade dele representaria a qualidade excelente. Aqui também foi feita da mesma forma, a cortical densa, que seria 236, a metade dele representaria a densidade radiográfica excelente, seria em torno de 118. Pode passar? Nesse caso aqui, só mostrando o que seria um osso ideal para fazer o implante, onde apresenta-se com uma quantidade de espaços medulares passivos, não tão grandes, que não daria tanta resistência, né? Eram feitas tomadas no Digora. Pode passar. Aqui nós temos a mesma imagem em 3D, em negativo. E essas imagens nós observamos bem, né? E esses espaços medulares, eles não são grandes, são pequenos. E isso representa uma boa resistência para o implante. Pode passar, por favor? Ao ser medido, a densidade nós encontramos em torno de 136, que estaria mais próximo do 118, que seria justamente o tecido, o osso ideal para a colocação do implante, que apresentaria uma boa resistência e, logicamente, um bom caso para se colocar o implante, né? Pode passar. Aqui, outro recurso do sistema Digora, que foi em cima do qual nós trabalhamos para fazer a credibilidade desse equipamento em relação às medidas que esse equipamento pode fazer numa radiografia. Por exemplo, no caso de dente incluso, nós podemos fazer uma tomada e fazermos as medidas desse espaço pericoronário para ver até que ponto esse espaço pericoronário está normal. Aqui nós medimos, dá em torno de 2 a 2,5, é um espaço coronário já um pouquinho espessado, mas que não estaria ainda classificado como uma alteração. Nesse outro caso, por exemplo, nós temos uma variação até de 5,4 nas medidas encontradas, que já daria uma certa preocupação e já uma suspeita de alguma alteração cística. Pode passar? Aqui outra forma medindo, só utilizando o negativo, que visualiza melhor essa região. Muitas vezes, determinadas tomadas, o negativo ele facilita a visualização.
E outra forma de medida, que foi onde nós nos baseamos também, seria utilizado pelos endodontistas, seriam os comprimentos dos dentes. Aqui mostrando que o comprimento ele pode ser feito de uma forma direta, podemos medir do ápice até a incisal, sem fazer o respeito à curvatura do dente, como ele pode ser feito de outra forma, que seria respeitando essa curvatura. Logicamente, a medida ela deve ser feita respeitando a curvatura, que é onde vai seguir a lima utilizada pelo endodontista e onde vai ter a odontometria mais aproximada, que aqui é em torno de 26,7. Pode passar? Bom, a informação quantitativa da imagem digital. Essa informação quantitativa diz respeito exatamente às medidas que nós podemos ter nessa imagem digital. Essa informação quantitativa, ela tem que ser feita uma certa diferença. Porque nós temos uma forma precisa de obter essa mensuração e temos uma forma exata. Na verdade, na radiografia convencional ou na digital, nós não obtemos uma informação quantitativa exata. Nós obtemos uma imagem, na imagem digitalizada, uma informação precisa. Por quê? Nós temos, por exemplo, numa odontometria, um dente que apresenta 23,4 milímetros, por exemplo. Eu tenho uma medida precisa, é 23,4. Se essa medida é exata, eu não posso lhe dizer. Primeiro, porque eu tenho coisas que vão alterar no momento de uma radiografia, a orientação desse tamanho normal, como, por exemplo, a técnica radiográfica. Muitas vezes nós temos um encurtamento desse dente ou um alongamento desse dente e, logicamente, se eu medir esse dente, eu vou ter uma medida exata, mas eu não vou ter uma medida, não vou ter uma medida precisa, vou ter uma medida precisa, mas não vou ter uma medida exata, porque não está no tamanho real do dente, tá? Outra alteração que pode ser feita também é o tempo de exposição, como nós falamos anteriormente. Quando esse tempo é muito excessivo, há uma alteração da imagem, que logicamente dificultaria a visualização correta da imagem. As oscilações na corrente elétrica faz também alterações na imagem. E, por último, uma informação quantitativa estaria relacionada também com a credibilidade do programa. E foi duvidando dessa credibilidade do programa que nós fizemos o trabalho. Pode passar. Inicialmente, nós fizemos a revisão literária. Em cima do Digora, tem poucos trabalhos na literatura. Encontramos basicamente 3, só esses 3 aqui. Alguns de Vale ainda não foram publicados, ele tem mais que ainda estão para ser publicados. E esse de Garcia ainda não era nem sobre o Digora, mas que nos levou também como base para fazer o trabalho. A proposição desse trabalho foi avaliar a precisão do aparelho Digora no tocante às medidas auferidas pelo sistema. Justamente aquilo que eu falei, ver a credibilidade do sistema. Pode passar? Inicialmente, nós fizemos a seleção dos dentes, materiais e métodos. Nós pegamos 55 dentes unirradiculares, todos com ápice completamente formado. Pode passar. Obtivemos o comprimento de trabalho. O comprimento de trabalho foi obtido com um paquímetro de precisão de 0,1 milímetro. Toda vez que nós íamos fazer as medidas, esses comprimentos de trabalho, nós procurávamos marcar o ponto onde estávamos fazendo a medida. Isso porque, às vezes, você poderia fazer a outra medida, digamos, na radiografia, num ponto onde estaria fraturado o dente. Então, isso aí já daria uma medida errada em comparação com a outra. Então, nós marcávamos para que fosse sempre mantido um ponto ideal para fazer a marcação. E esse ponto era feito no maior comprimento possível do dente. Pode passar? O exame radiográfico convencional, ele era realizado com os dentes paralelos ao filme. Os filmes eles eram utilizados o Ultra Speed, foi utilizado um equipamento da Yoshida, o Pampas, um equipamento antigo, mas muito bom, de 60 kV com 10 mA, e era sempre mantido a distância do ponto focal até o dente filme em torno de 40 centímetros. E o tempo de exposição variou em torno de 0,3. E esse tempo de exposição para a gente foi muito importante no momento de aquisição da imagem digital, como já mostrei anteriormente, que poderia ser alterado pelo tempo de exposição. Pode passar. A aquisição das imagens, elas foram feitas com placas óticas do sistema Digora. Essas placas óticas, que apresentam um diâmetro muito semelhante, apresentam umas medidas muito semelhantes às medidas da radiografia periapical, da película periapical. Pode passar. E nessas imagens, nós fizemos, depois de aquisição das imagens digitais, nós fizemos as medidas de todas as unidades no recurso do sistema Digora, que permite essas medidas, como eu já mostrei anteriormente. Então, foram feitas imagens com o padrão, que seria a convencional no sistema Digora. Pode passar.
feito no negativo as medidas, foi feito também em 3D essas medidas, para depois serem todas comparadas. Pode passar? Então, foi o que nós obtivemos. De acordo com esse trabalho, as medidas que nós encontramos, o coeficiente de variação, desculpa, eu nem falei quais foram todas nós medimos. Nós medimos o 3D, o padrão negativo, o paquímetro, que seria aquela medida real do dente, uma medida direta, e o ultra speed, que seria com a técnica convencional. Então, depois de feito esse trabalho, depois de feito todas as medidas, nós pegamos os resultados e fomos avaliar. O coeficiente de variação das medidas do Digora eram realmente maiores do que as medidas do coeficiente de variação do paquímetro e do ultra speed. Mas quando nós olhávamos a média das medidas encontradas nos dois sistemas, observamos que estavam praticamente semelhantes. Essa média de medidas do sistema de Gora, nos 3 formas do sistema de Gora e do convencional, que seria o ultra speed, apresentaram a média praticamente iguais. No paquímetro, elas eram um pouco menores, mas essa média simplesmente não passou mais do que 1 milímetro. Normalmente era em torno de 60 milímetros de diferença, que clinicamente isso não significaria praticamente nada. Foi, na radiografia nós medimos com paquímetro. E a radiografia convencional. Isso, exatamente. Bem com paquímetro. Nós procuramos fazer uma coisa mais precisa, porque se fosse com a régua, nem sempre a gente consegue, né, a medida ideal. Pode passar? Bom, e as conclusões que nós tivemos? As medidas do sistema convencional de Gora não apresentaram diferença que, do ponto de vista estatístico, merecessem registro. Então, praticamente, nós não tivemos alterações a nível de estatístico e muito menos clínico, porque às vezes nós encontramos em trabalhos estatisticamente diferentes, as medidas de um para o outro, mas clinicamente aquilo ali seria irrelevante, por exemplo, né? As medidas efetuadas com o sistema de Gora são equivalentes, 3D negativo e positivo, tá? Embora às vezes o 3D ele facilite melhor a visualização dos limites de um dente, e as médias das medidas do sistema digital e do convencional foi maior do que as conseguidas com o paquímetro. Isso nós fizemos a diferença em 2 grupos, seriam os grupos das medidas do convencional e do sistema de Gora, e o grupo do paquímetro, sendo um pouco menor do que esses 2, mas também não apresentou uma diferença muito grande, tá? Foi. Primeiro a gente fez a medida de todos e depois foram reunidas as medidas e feita a média de todas. Não. Foi tudo feito, tá? Aqui é só ilustrando, né, a clínica radiológica onde a gente trabalha, lá em Fortaleza. E praticamente era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já estava respondendo durante a... Se alguém tiver alguma questão... Não. A gente tira. É muito rápida. O importante é você não manter muito tempo. Por exemplo, se você for fazer uma tomada sem o invólucro, aí fatalmente você vai ter alteração. É muito rápido. Era bom até fazer um trabalho nisso aí, era interessante. Normalmente a gente faz... eu não sei se isso aí seria, digamos, na medida se isso aí teria alteração. Realmente eu não sei lhe falar. Mas era interessante até ver isso aí depois. Mas o que normalmente nós fazemos é deixar a luz desligada, embora a gente já tenha feito também com luz ligada, tiramos depois de fazer o corte, tiramos e imediatamente colocamos dentro não deixamos exposta. Não pode, Mas isso que eu quis dizer... Não, é imediato, é um do lado do outro. Na hora que eu corto, eu tô com a portinha aberta. A gente faz assim, na hora que eu tiro, eu fiz o corte, permanece ainda dentro, eu não tirei de dentro. Abro a portinha, tiro, coloco, fecho a portinha. Aqui dali não leva mais do que 2 segundos, rapidinho. Provavelmente esse tempo de exposição não tem alteração a nível de detalhe da imagem. A sala, normalmente a gente mantém escura. Normalmente a luz fica desligada, que a gente está dando laudo, a gente prefere estar com luz desligada mesmo. Mais alguma dúvida? Agradecemos a doutora Edith Alcoforado Feitosa pela brilhante exposição e desejamos que sua carreira continue nessa subida sempre, viu? Muito obrigada. Passamos a sua mão.
Vamos agora, na nossa sequência de palestras dessa manhã, vamos apresentar a professora Viviane Almeida Sarmento. Doutora Viviane Almeida Sarmento é professora assistente do Departamento de Diagnóstico e Terapêutica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, especialista em radiologia pelo Centro Baiano de Estudos Odontológicos, mestre em odontologia na área de concentração em clínica odontológica pela Universidade Federal da Bahia, doutoranda em estomatologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Doutora Viviane, por favor, esteja à vontade. Bom dia, então, a todos. Gostaria de começar essa projeção. Agradeço primeiramente a presença de todos. E o motivo que nos traz aqui hoje é a discussão a respeito do tema mensuração da densidade ótica apical, uma proposta para diagnóstico diferencial em endodontia. Na verdade, é uma proposta porque isso é um estudo preliminar que com certeza precisará de outras pesquisas que possam ratificar os resultados que agora nós vamos expor. Do lado de cá, é só para ilustrar uma imagem que foi digitalizada pelo sistema que nós utilizamos nessa pesquisa, mostrando uma área de reabsorção óssea apical em um dente com necrose pulpar. A escala que sempre vai acompanhar essas imagens indicam a densidade das cores da imagem de uma ordem decrescente, ou seja, aqui nós temos áreas mais densas e aqui áreas menos densas. Existe então a correspondência da densidade dessas áreas com as cores expostas nas imagens. Pode passar. O diagnóstico em endodontia, então, como em qualquer especialidade, se baseia tanto no exame clínico como exames complementares, como teríamos a imagem radiográfica, exames por imagem e outros tipos de exames complementares. Em relação aos exames complementares, muito em endodontia se utilizam os testes de vitalidade pulpar. Pode passar? Acontece que esses testes medem a vitalidade da polpa em resposta a estímulos nervosos. E nós sabemos que essa vitalidade não depende da inervação, e sim do suprimento vascular. O que acontece é que nós estamos medindo a resposta a estímulos nervosos e com isso nós tentamos identificar o suprimento sanguíneo daquela polpa. Daí, muitos resultados falsos positivos e falsos negativos. Já seria uma primeira limitação que nós temos diante do processo de diagnóstico em endodontia. Em relação à imagem radiográfica, ela é utilizada porque a situação dos tecidos periapicais não é acessível ao exame clínico. Pode passar? A gente sabe que a radiografia complementa o exame clínico durante o diagnóstico e também durante o acompanhamento, e ela pode fazer com que nós visualizemos as mudanças patológicas na arquitetura do osso. Acontece que a radiografia periapical convencional está longe de ser um teste diagnóstico perfeito. Por quê? Ela exibe várias limitações. Poderíamos citar algumas delas. A observação de alterações ósseas nas radiografias periapicais, em geral, só é observada em estágios tardios, quando a gente já tem mais de 30% de perda óssea. Alguns autores acreditam que a imagem de reabsorção só é passível de ser visualizada quando nós temos erosão ou destruição das tábuas corticais. E temos também o grande problema que é a falta da terceira dimensão. Nós não temos a profundidade, a gente tem a sobreposição dos vários planos da radiografia em apenas um único plano, que é o plano do filme, que é o que nós vamos interpretar. Pode passar? Além disso, a gente sabe que, a depender da angulação que a gente vai utilizar naquela tomada radiográfica, a gente pode incorrer em várias distorções nessa imagem que podem também prejudicar a interpretação. O processamento do filme, com certeza, é outro agravante que pode prejudicar na obtenção da imagem final. A sobreposição de estruturas anatômicas pode, aos menos experientes, talvez confundir no processo diagnóstico. Aqui, só para ilustrar, temos um caso onde temos um canal nutriente incisivo, que é considerado clinicamente rígido, que poderia causar alguma confusão. Pode passar? Outras imagens semelhantes, aqui temos a sobreposição das fossas nasais, são as mesmas imagens quando aplicamos cores pelo sistema digital. Aqui é a fossa nasal sobreposta a região apical desse incisivo, numa tomada mais próxima, que poderia confundir quem estivesse fazendo a interpretação dessas imagens. Pode passar? Aqui, mais uma vez, a fossa nasal sobreposta a essa região do incisivo, e aqui, casualmente, descobrimos um dente supranumerário nessa área.
Aqui nós temos um canal nutriente, aqui outro canal nutriente, aqui temos a fossa nasal. Tudo isso poderia simular patologias se a gente não tivesse devidamente treinado para a interpretação de imagens radiográficas. Pode passar? Outras limitações também ocorrem. O próprio observador tem uma limitação em fazer a sua interpretação. E o olho humano tem um limite em distinguir pontos distintos como entidades diferentes. Isso, com certeza, vai atrapalhar no processo diagnóstico. O que muitas gente, às vezes, observa na literatura é que, quando existe uma alteração na imagem do tecido periapical numa radiografia periapical, a maioria, eu não diria a maioria, mas alguns autores consideram que naquela imagem a gente já teria a presença de um dente com mortificação da cavidade pulpar. Pode passar? Mortificação do tecido pulpar. Acontece que isso é uma relação muito dúbia, porque nem sempre é o que a gente encontra na realidade. Para exemplificar, aqui temos dentes clinicamente considerados saudáveis. Naquele da esquerda, nós observamos um espaço de ligamento periodontal de uma espessura compatível com o estado de normalidade, uma lâmina dura íntegra. No lado de cá, a gente pode considerar que existe um espessamento do espaço de ligamento periodontal, só que aquele dente clinicamente estava saudável. O que poderia justificar tantas alterações na imagem de dentes clinicamente saudáveis? São vários fatores apontados pela literatura. A gente poderia apontar o próprio processamento do filme, o próprio tempo de exposição, a quilovoltagem do aparelho, as angulações adotadas, a forma da raiz. Tudo isso poderia trazer imagens que traduzissem um estado de irregularidade, quando na verdade isso não é verdade. Até o trauma oclusal também alguns autores apontam como uma possibilidade de fazer com que esse espaço periodontal esteja mais alargado. No lado de cá já é o inverso. Nós temos dentes sabidamente com necrose pulpar, que foram submetidos a tratamento endodôntico. E aqui parece que temos uma laminadura intacta, talvez um pequeno espessamento dali do espaço ligamento periodontal, embora até uma espessura de 0,7 milímetros é considerado por alguns autores uma largura de espaço do ligamento periodontal satisfatória e conveniente com a rigidez daquele tecido. E aqui um outro dente com necrose com uma grande área de reabsorção apical. Nesses casos, onde existe grande área de reabsorção apical, realmente não resta dúvida em identificar aquele dente como portador de uma necrose pulpar e passível de ser realizado tratamento endodôntico. Mas em outros casos, a situação fica meio diferente. Pode passar? Ai, faltou. Aquele não passou. Aqui. Esse dente aqui, ele é um dente que foi diagnosticado como portador de pulpite irreversível. Então, não havia uma necrose total da polpa. Essa imagem foi feita no momento diagnosticado a pulpite. A gente já pode observar áreas de reabsorção óssea apical. Nem sempre a gente consegue observar imagens radiolúcidas em dentes ainda não completamente necrosados. E nós nos perguntamos, não enxergamos a reabsorção em dentes que ainda não estão necrosados porque ela não existe? Ou porque talvez os métodos que nós estejamos utilizando não sejam satisfatoriamente sensíveis a ponto de mostrar essas pequenas diferenças. Pensando nisso, nós nos propusemos a realizar esse trabalho. Nós tentamos estimar a densidade óptica apical de incisivos clinicamente saudáveis ou com diagnóstico clínico de pulpite irreversível ou necrose pulpar através da avaliação de radiografias periapicais digitalizadas pelo sistema DentScan DentisView. É um sistema de digitalização indireta que foi nos cedido pela professora Nilza de Porto Alegre. Pode passar? Para que a gente possa discutir os aspectos que aqui serão lançados, é bom que a gente faça uma breve revisão de literatura e a gente tenha um respaldo histológico das mudanças que ocorrem na arquitetura do osso nos processos endodônticos. Pode passar? De forma simplista, a gente vai aqui relatar mais ou menos como é que acontece o processo de reabsorção óssea. Quando existe inflamação, vários mediadores são produzidos pelas células que participam do processo inflamatório. Entre elas, talvez a interleucina 1 seja a citocina mais responsável pelo processo de reabsorção óssea, uma vez que ela ativa os osteoclastos e com isso vai haver a reabsorção desse tecido ósseo. Pode passar? Não só a interleucina 1 e as citocinas, mas até o LPS, lipopolissacarídeo bacteriano, também contribuem para essa reabsorção óssea. E no final nós temos o que a gente pode tentar visualizar na imagem, que é essa mudança através das imagens radiolúcidas, que seria o que poderia se esperar. Pode passar?
Na literatura, essa preocupação existe há muito tempo. A gente não pode ter a pretensão de dizer que são coisas inovadoras e que nunca se foi pensado ou discutido. Porque desde 1940, esses autores já se depararam com uma realidade. Eles observaram lesões periapicais no exame histológico quando radiografias não mostravam qualquer alteração. Esse foi um estudo feito em macacos. Esse outro trabalho, em 60, já percebeu que histologicamente existe um aumento na vascularização e na celularidade na região periapical 6 horas após injúria pulpar. Antes da completa necrose da polpa, nós já temos reação inflamatória na região apical. Tendo reação inflamatória, nós temos células passíveis de secretarem substâncias que podem provocar reabsorção óssea. Só que muitas vezes essa reabsorção não é vista na radiografia convencional. Pode passar? São vários os artigos, eu só classifiquei alguns. Esses autores, eles relatam o aumento da celularidade na área do ligamento periodontal mais próximo ao forame apical e a presença de osteoclastos, isso aqui 2 e 3 dias após a injúria pulpar. Esse outro trabalho relata também o aumento do número de osteoclastos, da atividade de pré-osteoclastos na região periapical, 36 horas da exposição pulpar. Pode passar? Outros trabalhos, que detectaram a presença de infiltrado neutrofílico, aumento do número e tamanho dos osteoclastos na região periapical 2 dias após a exposição pulpar. Tudo isso antes da completa modificação do tecido pulpar, que em geral ocorre 1 semana a 15 dias depois dessa injúria provocada e induzida experimentalmente. Esses outros autores encontraram osteoclastos na região periapical 3 dias após a injúria pulpar. Pode passar? A reabsorção óssea foi detectada nesse estudo aqui 14 dias após a exposição pulpar. Aqui nós temos aumento do número de osteoclastos na região periapical 3 dias após a exposição pulpar. Pode passar? Mais outros trabalhos, a inflamação dos tecidos periapicais ocorre desde os estágios iniciais da inflamação pulpar. É muito pobre nós imaginarmos que as relações inflamatórias acontecem isoladamente dos outros sítios anatômicos. A partir do momento que a gente tem uma inflamação pulpar, a gente já tem repercussão apical. A nossa radiografia convencional é que muitas vezes não nos mostra o que está acontecendo. Outros trabalhos, indicando a migração de produtos inflamatórios para a região periapical com a progressão dessa inflamação pulpar. Pode passar? Baseado nesses achados histológicos, nessas pesquisas, a gente então propôs a nossa metodologia e nós trabalhamos com a imagem digital. Nós acreditamos que talvez, se a radiografia não nos traduz a real situação do tecido periapical, talvez outros métodos diagnósticos por imagem possam trazer diferenças que possam indicar a presença ou não de anormalidade. Com isso, nós tentamos trabalhar com a imagem digitalizada. Alguns autores concordam que a imagem digitalizada tende a melhorar a imagem da região periapical. Pode passar? Ela se traduz numa maior sensibilidade, uma maior objetividade, uma maior reprodutibilidade. Ela exige baixas doses de radiação. Nessa técnica, nós temos a desnecessidade de processamento com soluções químicas e temos imagens aperfeiçoadas. São vários os trabalhos que indicam a superioridade dos sistemas digitais. Como qualquer um de vocês poderia indicar vários outros que falam justamente o contrário. Pode passar? São assuntos ainda muito discutidos, mas eu acho que em muitos pontos eles podem nos ajudar em alguns aspectos. São basicamente 3 sistemas de imagem digital existentes: o DDR, o CR e a radiografia digital indireta. Nesse primeiro, que é a radiografia digital direta, nós utilizamos um receptor eletrônico de imagem conectado por um cabo que se liga ao computador e a imagem é captada depois da exposição do raio-x e aparece na tela do computador. Na radiografia computadorizada, traduzindo para o português, nós teríamos substituindo o filme radiográfico que a gente chama de placa óptica. Essa placa é exposta ao raio-x e em seguida ela é escaneada por uma fonte de laser e a imagem surge na tela do computador, passível de ser manipulada. E na radiografia digital indireta, que é o que nós utilizamos aqui nesse trabalho, nós temos a possibilidade de manipular radiografias, a imagem de radiografias convencionais, a partir do computador, escaneando essa radiografia através de determinados métodos. São várias possibilidades de se trazer uma imagem radiográfica para a tela do computador e a partir daí manipulá-la. Uma coisa que eu acho que a gente deve discutir, muito interessante para nós aqui, em relação às imagens digitalizadas, seria tentar determinar o que seria mais importante: a resolução espacial dessa imagem digitalizada ou o alcance dinâmico que ela nos proporciona.
Alcance dinâmico, eu me refiro à extensão dos tons de cinza ou das cores que essa manipulação pode fornecer. Então, vamos discutir alguns aspectos. O filme radiográfico convencional, nós temos o quê? Um arranjo aleatório de cristais de prata sobre emulsão, que depois da exposição ao raio-x e processada, vai nos mostrar uma imagem específica. Na radiografia digital, nós temos a correspondência do cristal de prata na unidade que nós chamamos de pixel. Pixel, então, é aquela unidade que tem altura e largura, que na imagem digitalizada é traduzida pelo computador por números. Cada pixel tem uma cor, tem uma localização, tem um tom de cinza. E o computador interpreta essas informações por números. E nós sabemos que números podem ser somados, subtraídos, divididos e comparados. Dessa forma, a gente tem um referencial para poder tentar interpretar essa imagem, não apenas com acuidade visual, mas com informações matemáticas fornecidas pelo sistema. Alguns artigos apontam que a imagem digitalizada deveria ter 1200 dpi dots per inch para que tivesse uma resolução espacial conveniente com a interpretação. Fazendo os cálculos, isso daria um tamanho de pixel de mais ou menos 23 micrômetros. Na radiografia convencional, geralmente o cristal está em torno de 20 micrômetros. E nos perguntamos, será que é necessário toda essa resolução especial para uma interpretação? Será que se nós tivermos outros sistemas digitais que nos forneçam pixels um pouco maiores, esses sistemas seriam desfavoráveis à interpretação? Porque o que muito se aponta como ponto negativo das imagens digitais seria justamente a sua baixa resolução espacial, né? O número de pontos por unidade de espaço. Só que alguns autores já têm chegado à conclusão que não é necessário uma acuidade extrema de resolução espacial para o diagnóstico, para a interpretação. Pixels de até 100 micrômetros que sejam expostos para uma imagem digital podem ser perfeitamente utilizados e traduzem verdadeiras alterações do que está acontecendo, né? Então, acho que muito mais importante do que a resolução espacial seria o alcance dinâmico, porque muitos autores citam que o diagnóstico é um processo de discriminar contrastes. A gente sabe que o olho humano distingue mais ou menos 50 tons de cinza. Em geral, esses aparelhos nos dão 256 tons de cinza. Por aqui eu preciso de 256 tons de cinza, se meu olho percebe 50 tons de diferença. Uma explicação muito prática. A gente não percebe a diferença dos demais tons de cinza que estão expostos naquela tela, mas o computador nos dá isso em números. Então, a gente talvez não enxergue pequenas diferenças, mas o sistema vai captar essas diferenças numéricas e vão traduzir para a gente de uma forma acessível. Da mesma forma, se eu tenho um maior alcance dinâmico, se eu tenho uma maior quantidade de tons de cinza, se eu fizer uma inversão e aplicar cores nessa imagem, cada tom de cinza vai ser representado por uma cor diferente. E até nesse sentido, a minha acuidade visual vai perceber essas diferenças. Então, muito mais do que a resolução espacial, obviamente que isso em termos tem limites, mas muito mais importante do que a resolução espacial talvez seja o alcance dinâmico dos sistemas digitais. Pode passar? Nós estabelecemos nossa metodologia da seguinte forma. Foram digitalizadas indiretamente pelo sistema já referido 460 radiografias periapicais. Dessas, nós conseguimos agrupar em escalas de densidade e contraste semelhantes mais ou menos 300 radiografias. 100 radiografias de dentes considerados clinicamente saudáveis, 100 radiografias de dentes diagnosticados clinicamente como portadores de pulpite irreversível e outras 100 radiografias de dentes clinicamente considerados portadores de necrose pulpar. Essas radiografias eram digitalizadas pelo sistema DenteScan DenteCivil, exposta na tela do computador. Nós aplicávamos a ferramenta grade, que traçava sobre a imagem esses pontos com a distância de 1 milímetro entre um e outro. Pode passar? Escolhíamos a opção medir de densidade e fazíamos uma área quadrangular na região apical daquela unidade e fazíamos a anotação dessa densidade óptica encontrada. Pode passar? Só para dizer o que significa a densidade óptica, assim, a gente tentar traduzir isso de uma maneira mais simples, eu já falei que a imagem digitalizada nos traz números. O que é medir a densidade óptica de uma determinada área da imagem digitalizada? Uma determinada área é composta por vários pixels, cada um com um determinado tom de cinza. Se eu traço um quadrado e delimito uma determinada área, o computador vai me dar o valor numérico do equivalente à média daqueles tons de cinza da área. Então, se eu tenho
um tom de cinza 2, um tom de cinza 3 e um tom de cinza 5, ele vai me dar a média daqueles tons de cinza e vai me dar um número único e eu vou poder fazer comparações entre essas várias medidas alcançadas. Pode passar? Então, nossos resultados, né, o que a gente considera altamente satisfatório, foi que os dentes considerados clinicamente saudáveis apresentaram valores de densidade óptica superiores. Os dentes portadores de pulpite irreversível apresentaram valores de densidade óptica apical intermediários. E os dentes com necrose pulpar apresentaram valores de densidade óptica muito inferiores. Isso é muito fácil de a gente explicar baseado nas nossas referências histológicas. Um dente normal é de se supor que tem uma integridade do tecido tanto ósseo quanto vascular. Existe tudo num determinado grau de estabilidade e existe aquela densidade óptica normal. Quando existe um processo inflamatório na polpa, esse exudado inflamatório já migra para a região periapical, já temos produção de interleucina 1, já temos reabsorção óssea e provavelmente temos diminuição daqueles tons de cinza da área apical. Talvez a gente não consiga visualizar essa pequena diferença em tons de cinza quando a gente faz uma simples interpretação da radiografia convencional. Mas a mensuração da densidade óptica apical consegue, por ter mais sensibilidade, observar, né, determinar, indicar para nós uma diminuição daquele conteúdo celular, conteúdo tecido ósseo na área. E na necrose pulpar, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito mais reabsorção óssea e os números indicam apenas essa menor quantidade de tecido ósseo na região. Pode passar? Nós concluímos o seguinte. Dentes clinicamente saudáveis possuíram uma maior densidade óptica apical motivada pela integridade da sua arquitetura óssea. As imagens dos dentes com diagnóstico clínico de pulpite irreversível apresentaram valores intermediários devido a algum grau de reabsorção óssea, mesmo havendo aumento no conteúdo celular e de fatores solúveis inflamatórios na região periapical. Porque o que pudesse ser discutido é que tudo bem, eu tenho atividade osteoclástica na região periapical, mas eu também tenho uma maior quantidade celular, uma vez que eu tenho reação inflamatória na região periapical. Só que pelos resultados nós podemos concluir que a quantidade de células presentes na região periapical não conseguem aumentar a densidade a ponto de ela ser equiparável dos dentes normais. A reabsorção óssea, ela sobrepuja o tecido celular que está presente. E com isso a gente tem uma densidade óptica intermediária. E nos dentes que exibiram clinicamente um quadro de necrose pulpar, os valores de densidade óptica apical foram inferiores devido a uma maior quantidade de reabsorção óssea apical. Pode passar? Como eu falei no início, esse é um estudo preliminar. O diagnóstico, eu mencionei durante todo o tempo do trabalho, foi um diagnóstico clínico. Quando esses dentes com pulpite e com necrose, eles foram dentes da disciplina de endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. E esse critério foi estabelecido no momento da abertura da cavidade pulpar, quando havia sangramento ou não. Então, foi um diagnóstico meramente clínico. Nós não tivemos a comprovação histológica do que realmente estava acontecendo naquele tecido pulpar. E as radiografias foram digitalizadas indiretamente, né? Nós tivemos uma grande variação nos fatores energéticos e de processamento dessas imagens. E tudo isso pode ter repercutido, de alguma forma, para algum grau de erro nessa pesquisa. Nós estamos continuando isso. Nós estamos desenvolvendo a mesma metodologia em ratos, eu trabalho de tese agora, onde a gente vai poder ter a comprovação histológica do real estado do tecido pulpar e fazer essa correlação com a densidade óptica apical que surgia a partir do estado ou não de sanidade ou de saúde do tecido pulpar. Era isso que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta à discussão. Nenhuma pergunta? Então, queremos passar às mãos da professora Viviane Almeida Sarmento o certificado a que fez jus após uma palestra tão brilhante. Muito obrigada. Muito obrigada aos senhores e um bom dia.